eu tive crises, né, em final de agosto e começo de setembro, picos de pressão alta. Eu tive 4 picos de pressão em cerca de 5, 6 dias, né, de uma sexta a uma terça, de uma quinta até uma terça-feira. Eu cheguei aí ao hospital 4 vezes, né, com a minha Uhum. pressão 17/11. Nossa. Então, o que me levou ao hospital foi o pico de pressão, né? Uhum. Só que no último dia que eu estive no hospital, eu tive uma crise de pânico Hum. na hora que eu fui ser medicada, né? Então, só hoje eu percebo que o pico de pressão, ele foi, como é que se diz, o começo, né? Ou Uhum. seja, Uhum. o que me levou ao hospital, mas o que eu estava, a história da fumaça que você mesmo fala, né? Aham. Aham. Então, assim, o que estava acontecendo comigo não era só o pico de pressão, né? Eu estava Entendi. tendo uma crise de ansiedade com o início Uhum. de uma crise de pânico mesmo, né? Porque no último dia, Entendi. devido ao fato de várias noites ao hospital, Uhum. eu tive uma crise de pânico, né? Aham. Então, assim, logo em seguida, né, eu fiquei muito abalada. Eu era medicada apenas no hospital, né? Nunca tinha ido a um Uhum. psiquiatra, nunca tinha tomado nenhum tipo de Uhum. medicamento. Uhum. E quando eu percebi que realmente era um outro tipo de crise, que foi na última Uhum. vez que eu fui para o hospital, eu Uhum. percebi que precisava de ajuda de profissionais, né? Então, Uhum. assim, sou uma pessoa que já fazia terapia antes, por outras questões, então, de Uhum. imediato, já liguei para a psicóloga para retornar, né? Eu Uhum. estava muito Uhum. mal mesmo, eu estava em crise mesmo, Uhum. e assim, dela ter que me atender 2, 3 vezes na semana, ou seja, né? Então, Aham. assim, eu percebia que eu precisava de muita ajuda, né? Que Entendi. eu nunca tinha tido nada parecido com aquilo, Aham. né? Então, assim, como a terapia era algo que eu já fazia, então foi logo de imediato o que eu procurei, né? Eu disse, olha, eu preciso, né, de cara retornar à terapia. E Aham. assim, como eu sou da área de humanas, né, Uhum. então assim, a gente tem muita a mente aberta, né, Aham. para a questão de de tudo, né? Aham. Né? Então, assim, nesse momento eu também senti uma grande necessidade de voltar a rezar, né? Essa questão Uhum. da espiritualidade, né? Eu Uhum. estava muito mal, né? E eu tinha aquela gana, aquela força de Uhum. sair daquela situação a qual eu não tinha nenhuma experiência, né? Então, assim, aquilo tudo era muito novo e muito com muito pavor. Entendi. Só que eu tenho e tinha quadros fóbicos. Então, Hum. fobia de andar de avião, fobia de elevador, que foi o motivo pelo qual eu procurei a terapia há anos atrás, né? Uhum. Ou seja, eu conseguia lidar Uhum. com a questão da fobia, né? Então, Uhum. só hoje eu entendo que a fobia, ela vem lá no começo, mas não, ela foi só um gatilho, né? Uhum. Então, assim, uma vida ansiosa, né, com muito trabalho, com muita responsabilidade, né, aquela que Uhum. resolve tudo, que quer estar no Uhum. controle de tudo, né, Uhum. é todo aquele quadro da pessoa que vem adoecida emocionalmente, né, com a Uhum. questão da ansiedade, né, então, Sim. assim, tive que chegar nessa situação, Aham. infelizmente, para poder perceber que precisava, né, dar uma parada, né, e Aham. tentar procurar manter a cabeça
né, mais calma. Nessa questão de rezar mesmo, né, Uhum. procurar a oração, né, Uhum. eu fui procurar a homilia do dia, né, Hum. e quando eu coloquei a homilia do dia, apareceu o seu curso, né, Sim. a O convite jornada, para a né, jornada, né? para a jornada. Como eu tinha aberto, né, vamos dizer assim, todas as frentes de alta ajuda, né, Sim, o sim. próprio medicamento, a terapia, inclusive eu conversei isso com algumas pessoas, eu percebia que tinha alguma coisa que não estava fechando o ciclo na minha ajuda, entendeu? Então, assim, o medicamento ele ia fazer tal benefício, né? A terapia estava fazendo tal benefício, a acupuntura estava fazendo tal benefício, mas tinha a lacuna, Uhum. que era a espiritualidade. A jornada, né? Ela chegou, né, dessa forma que eu mencionei, né? E ela veio para realmente preencher essa lacuna, né, que eu Uhum. sentia em relação ao vazio da questão da espiritualidade, de entender, né, o que estava passando comigo, né? Ou seja, eu me identifiquei a Entendi. situação que eu estava vivendo. Então, aquilo ali Entendi. já abriu a minha mente. Aí, com o decorrer dos exercícios, né, que Uhum. envolve muita questão da meditação e da respiração, Uhum. aí deu o pum na questão do tratamento, né? Aí Uhum. foi onde realmente eu percebi que foi dado aquele pum mesmo para eu Uhum. sair, ou seja, foi através da respiração, das meditações, que foram através dos exercícios. Entendi. É, Os confesso também, exercícios mais a novena te ajudaram a. a novena também, a Entendi. novena também. Mas, assim, o que eu posso deixar como depoimento maior Uhum. é que o renova-me, realmente renova-me, né? Uhum. E ele foi, assim, é, a coisa mais agradável nessa caminhada para eu encontrar a minha paz interior, né? E aprender, né, a lidar com algumas questões que me levaram a precisar e a receber essa graça de estar aqui, né? Porque hoje eu já vejo, como você mesmo falou, que a ansiedade ela é a minha professora, Uhum. né? Entendeu? Então, assim, ela tá me fazendo a se tornar uma pessoa mais calma, Uhum. né? E mais tranquila. Então, assim, ainda tem algo a se percorrer, mas Uhum. eu só venho evoluindo, né? Então, assim, a Entendi. própria questão da medicação, ela já vem em processo de desmame. Por exemplo, eu comecei com 2 medicamentos e eu já Aham. estou somente com um medicamento, Que alegria. né? Uhum. E eu já venho nessa calmaria de paz interior. Não é a técnica, não é o Mateus, é a graça de Deus, né? É quando a gente se abre, ele faz o que ele tem que fazer. Ele é louco para fazer isso na vida de todo mundo, mas as pessoas precisam se acalmar, as pessoas precisam parar para escutar. E aí ele usa instrumentos, né? Os anjos, né? Minha Exato, mãe diz que os nossos anjos de guarda, eles se isso, manifestam através do outro, né? E naquele exatamente. dia que você apareceu na tela do meu celular, foi o meu anjo de guarda. Amém.